A madrugada dessa quarta-feira, né, de terça para quarta, agitou completamente o mercado de transmissões esportivas e uma notícia bombástica aconteceu que pode mudar todo o jogo. A leitura é essa e não poderia deixar de ser diferente. Corinthians negocia com a Globo diretamente, fora da Libra. Isso pode mudar o game inteiro. Eu vou explicar para vocês. Antes de qualquer coisa, explicar que essa notícia saiu no blog do Flávio Rico, lá no portal R7. Quem não conhece o Flávio Rico, que eu acho difícil, é um dos principais jornalistas de bastidores de televisão, se não o principal no Brasil há muitos anos. Ele publicou o seguinte, vou ler aí com vocês. O Corinthians, que não entrou na negociação com a Libra, está em vias de fechar com a Globo. Fontes do mercado revelam que o valor é muito próximo de 300 milhões, por se tratar do clube com maior torcida em São Paulo e considerado indispensável para atender os seus patrocinadores estes da Rede Globo de televisão. O que isso quer dizer, gente? Vamos lá. Primeiro, a gente precisa situar como que as coisas estão. Existem aí dois grupos, né? A Libra, que tinha até ontem todos os clubes de São Paulo, Flamengo, entre outros times muito poderosos, e a Forte Futebol, que detinha muitos outros clubes importantes, também detém muitos outros clubes importantes também, que vieram com a ideia de criar uma liga. Eu expliquei isso num outro vídeo recente aqui, mas se dissuadiram. Na figura do Mário Celso Petralha, que estava na Libra, houve um rompimento, daí surge o movimento Forte Futebol, que começa a conversar paralelamente com vários clubes de série A e B, e hoje a coisa já está muito encaminhando para uma venda coletiva de direitos, ainda que não seja integralmente, longe do ideal de uma liga única, como a gente esperava que pudesse acontecer, e mais uma vez se decepcionou. Acontece que a Liga Forte Futebol ela já está muito bem fechada, porque ela já vendeu parte de sua porcentagem, os direitos comerciais, para um investidor por 50 anos. Então, eventualmente, se algum clube resolver deixar a Liga Forte Futebol agora, vai ter que devolver o dinheiro que recebeu. A Libra é um pouco diferente, porque ela não vendeu nenhum percentual. Tudo que a Libra, e a Libra fechou com a Globo, a gente falou sobre isso aqui, repercutiu a notícia a semana passada, inclusive fazendo as devidas ressalvas de o quão barato saiu para a Globo fechar com a Libra, o quão foi prejudicial para os clubes não terem todos eles unidos, porque o montante final que a Globo vai ter que pagar nesse conjunto de Libra Forte Futebol, que agora pode ter o Corinthians separado, é muito menor do que ela teria que pagar, ela ou qualquer outra emissora teria que pagar para ter o campeonato exclusivo se todos os clubes tivessem sentados e se organizado juntamente. Acho até que não teria, a emissora, a liga não venderia para nenhuma emissora exclusivamente, venderia por pacotes, que no final muita gente pode reclamar, muita gente inclusive comentou lá que não gosta desse modelo, eu entendo, mas no final das contas é melhor para os clubes, porque ganhariam mais ou menos, segundo as minhas contas que eu fiz naquele vídeo, o dobro do que vão ganhar agora. Abriram mão de muita grana para não se unirem, por assim dizer, por algumas questões de vaidade, muitas vezes. Pois bem, a Libra fechou um acordo com os clubes, né, por 1,3 bilhão de reais, e esse valor contemplava o Corinthians, caso o Corinthians quisesse assinar. Só que o Corinthians não assinou. Eu expliquei que sem o Corinthians esse valor cai para 1,1 bilhão por ano. Ou seja, para os outros clubes é bom, porque o Corinthians, se fizesse um bom campeonato, poderia ganhar na Libra, né, nesse acordo da Libra com a Globo, 250 milhões de reais por ano com televisão. Só que com o Corinthians saindo, esse valor perde-se ali 150, 200 milhões de reais. Então tem ali no jogo mais ou menos uns 100 milhões a mais, 50, 100 milhões a mais para distribuir para os clubes com a ausência do Corinthians. Deu para entender? Então, para os clubes não é de todo ruim perder o Corinthians. O problema é o seguinte, e aí a coisa começa a mudar muito de figura. O Flamengo, e aí não sou eu que estou falando, quando saiu a notícia da negociação de Globo com Libra, se falou que os times que poderiam arrecadar mais eram Flamengo e Corinthians por suas audiências, porque a divisão do dinheiro da Libra vai ser 40, 30, 30, ou seja, 40 igual para todo mundo, 40% igual para todo mundo, 30% de acordo com a audiência e 30% de acordo com performance. Bom, estamos vendo aí o Flamengo do Tite detonando, é campeão brasileiro.
Me parece que o Flamengo só vai poder ganhar, vai atingir um platô ali de 250 milhões de reais por ano, um pouquinho, talvez mais do que isso. Só que aí o Corinthians, num contrato individual, garante um mínimo garantido, independentemente de audiência, independentemente de colocação no campeonato, de 300 milhões, 50 milhões a mais que o Flamengo conseguiria se ele fosse muito bem, se ele for muito bem no campeonato, tiver as melhores audiências. Isso vai ter, porque é o Flamengo, mas também for bem na parte esportiva. Aí eu fico pensando, o Flamengo olhando para isso, fala, pô, eu tô aqui com a Libra, negociando em conjunto. E eu posso tirar 250 milhões se eu for bem no campeonato, e o Corinthians já tem um garantido de 300 milhas por ano, pelo menos assim, pelo próximo campeonato, porque ao que se diz o Corinthians está negociando o próximo campeonato. Não sei se são muitos anos, isso ainda a gente vai ter que apurar, vai ter que entender. Mas como assim o Corinthians vai ganhar em 2025 300 só por pisar em campo e eu vou ter que ganhar, vou poder ganhar 250 se eu for muito bem? Como que o Flamengo vai levar essa informação? O Flamengo pode romper com a Libra? Pode tocar o foda-se e negociar individualmente com a Libra? São questões que a gente não sabe, mas o que eu sei é que se ainda pudesse, se não tiver nada assinado do Flamengo, eu acho que tem, tá? Mas se não tiver nada assinado ainda, ou alguma cláusula que permita o Flamengo sair fora, ele vai sair. Porque é isso que mostra a história do futebol brasileiro. E essa história do Corinthians assinando individualmente com a Globo é muito parecida com o que aconteceu lá atrás, com a quebra do Clube dos 13, que o Corinthians, na época, presidido por André Sanches, negociou diretamente com a Globo, e a negociação do Corinthians com a Globo, que rendeu os milhões na época que rendeu, fez com que todos os clubes tivessem o mesmo movimento naquela época. E aí, se tem uma cláusula para o Flamengo sair fora, e ele sai e negocia a parte com a Globo, o que acontece com a Libra? Os clubes vai cair para quanto esse contrato? Os clubes vão continuar com a Libra mesmo sem Corinthians e Flamengo? Eles vão querer, alguns deles, como Palmeiras e São Paulo, que tem muita torcida, vão também querer ir por esse caminho de negociar sozinhos? O que acontece com os outros? Vão ficar sozinhos? Vão se juntar à Liga Forte Futebol? Então, assim, eu não sei até que ponto os contratos estão postos na Libra. O que eu sei, e as informações que dão conta, é que já estaria assinado. Mas a gente não sabe, contrato é assinado e cláusulas para quebrar estão aí. No fim das contas, esse acordo individual do Corinthians com a Libra mostra que o Flamengo se deu muito mal na negociação. O Flamengo foi colocado para trás numa tentativa altruísta de fazer o futebol brasileiro crescer. Eu sei que o Flamengo também foi muito importante para alguns entraves e para a negociação forte futebol não ter dado certo, porque o Flamengo não abriu mão, não quis abrir mão de alguns de seus privilégios. E se deu mal com isso. Mas o Flamengo ficou no meio do caminho ali. Não tem uma liga total que ele pudesse ganhar mais, mas também não está negociando sozinho para também ganhar mais e fazer jus ao tamanho de sua torcida. Quem se deu bem nessa história? O Corinthians. E a gente vai saber se esse contrato for assinado nos próximos dias, nas próximas horas. Se for, obviamente, vai sair alguma notícia confirmando lá no GE, né? Eles têm falado abertamente sobre isso. Quando fecharam com a Libra, saiu lá no GE. Então, gente, assim, é um acordo que muda muitas pecinhas, ou pelo menos a cabeça dos dirigentes, com relação ao que fazer. E resta saber até que ponto esses contratos estão devidamente assinados por todos os clubes da Libra e quais são as cláusulas para ele se manter assinado, para ele se manter na conjuntura atual. Entendeu? Porque no fim das contas quem se deu melhor foi o Corinthians, que não entrou na Libra, esperou até o final e assinou um contrato melhor que todo mundo. Assinou um contrato melhor que todo mundo. Agora resta saber o que vai acontecer depois disso. Quais serão as cenas dos próximos capítulos. Fato é que está uma bagunça, continua uma bagunça. Dois grupos coletivos, um time individualmente, e a gente não chega a lugar nenhum. O Corinthians, se deu bem assinando sozinho, pode ter se dado em relação aos times da Libra. Mas o Corinthians, eu garanto que se tivesse brigado para ter ali, abrido mão também de certos privilégios, para ter consigo, na Libra, os membros da Forte Futebol, ganharia muito mais do que 300 milhões. Eu não tenho a menor dúvida disso. A gente fez uma conta básica no último vídeo, ainda sem essa questão do Corinthians, mas mesmo com a questão do Corinthians, vamos fazer de novo essa conta se você não viu. A
a Globo assinou por 1,3 bilhão por ano com a Libra, certo? Sem o Corinthians cai para 1,1. Só que aí com o Corinthians agora assinado à parte, joga isso para 1,4. Estão acompanhando o raciocínio? Então até agora a Globo tem comprometido 1,4 bilhão por todos os direitos de TV. Estamos falando de pay-per-view, TV aberta e TV fechada. Globo Aberta, Sport TV e Premiere. Certo? Então até agora com os clubes da Libra e agora com o Corinthians individualmente, ela vai gastar 1,4 bilhão por ano. Ela fechando com a Ford Futebol, ela vai ter exclusividade do campeonato. Mas independentemente de quem feche com a Ford Futebol, seja a Globo, seja um streaming, seja... Quanto que a Ford Futebol vai conseguir com os clubes que tem de verba anual? Vamos lembrar que parte está comprometida. Não vai para os cofres da Ford Futebol porque ela já vendeu um percentual por 50 anos. Importante lembrar isso. Mas vamos imaginar que a Ford Futebol consiga a proeza de vender por 1 bi por ano os seus direitos de transmissão. Para quem quer que seja o player. Ou para players variados. Emissoras variadas. Significa que a gente vai estar falando aí de 2,4 bi por ano. Não é? Considerando o 1,4 que a Globo vai pagar para Corinthians e Libra e considerando esse 1 bi que eventualmente a Liga Forte Futebol, na minha visão, assim, pode ser que eu esteja errado, mas estou sendo otimista. Eu acho que 1 bi é muito para Forte Futebol. Não acho que seja muito, mas eu acho que eles não vão conseguir mais do que isso. Acho que é justo, até um pouco menos do que justo, mas acho que eles não vão conseguir mais do que isso. Então, estamos falando de 2,4 bi. A Globo pagava vai pagar até esse ano 2 bi, gente. Aumentou 400 milhões. Isso é nada num ciclo que se renova depois de 4, 5 anos. Isso não é absolutamente nada. Se estimava que com a união de todos os clubes Forte Futebol e Libra, o mínimo que o campeonato pudesse valer com todos os players na jogada era 4 bi. Tinha gente que falava até em 5 bilhões de reais. Ou seja, tinha gente que imaginava que poderia ganhar mais do que o dobro do que os clubes estão ganhando agora. Então, se o Corinthians vai ganhar 300, ele poderia ganhar 600 milhões por ano com TV. É bom para o Corinthians nesse cenário que foi montado. Mas não é bom para o Corinthians, para o Flamengo, para ninguém continuar negociando dessa forma, porque quem se dá bem é quem comprar os direitos mais baratos. A Globo, tenho certeza que pagaria a mesma coisa por um pacote de direitos. Ah, pagaria isso, gente, para ter o jogo, continuar tendo o jogo no domingo, o jogo na quarta, e de repente um pacote de jogos aqui com preferências no Sport TV. Pagaria a mesma coisa se fosse uma liga pensada, construída, modernizada, que se discutisse fair play financeiro, que se discutisse qualidade dos gramados, que se discutisse arbitragem, que se discutisse calendário. Eu não tenho a menor dúvida que por um produto muito melhor, que seria a Liga do Futebol Brasileiro, que a Globo pagaria isso por um simples pacote. Não tenho a menor dúvida, para ela faria sentido. E os clubes estão jogando tudo na mão dela, até o pay-per-view, que poderia inclusive ser próprio de uma liga, ter uma grana muito alta vendida à parte, direto para o consumidor, como a NBA faz. É um atraso gigantesco. E agora, com a saída do Corinthians da Libra e essa venda direta para a Globo, as pecinhas do tabuleiro podem mudar drasticamente. Então, a ver os próximos capítulos. Qualquer novidade, eu apareço aqui. A gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo.